Bom, então aqui agora a gente tá, espero que seja a última parte desse título 1, a Lei Complementar 214. Vamos falar agora sobre o IBS e a CBS nas importações. Então vamos lá, hipótese de incidência, né? O IBS e a CBS incidem, né, sobre a importação. Pessoa física ou jurídica, entidade sem personalidade jurídica, ainda que não inscrita, obrigada a se inscrever, qualquer que seja a finalidade. Então, importação sempre vai ter incidência. Salvo exposição específica, aplica-se à importação as regras relativas a operações onerosas que trata o capítulo 2. Ok? Então, da importação sobre bens e serviços, da importação de bens imateriais e serviços. Bens imateriais e serviços. Considera-se importação de serviço, né, ou bem material. Fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, cujo consumo ocorra no país, ainda que o fornecimento seja realizado no exterior. Então, forneceu no exterior e consumiu no país. Realizado por residente ou domiciliado no exterior e consumido no país. Exato. Então, forneceu fora, consumiu no país. É uma importação de serviço ou de bem imaterial, né? Que é um bem imaterial? Um software, por exemplo. Consumo de bens imateriais e serviços, utilização, exploração ou aproveitamento não, peraí, considera-se consumo de bens materiais e serviços. O consumo. O que é o consumo de bens materiais e serviços? Utilização, exploração, aproveitamento, fruição ou acesso. Se usou, explorou, aproveitou, fruiu ou acessou, não considera que é o consumo. Não considera-se ainda importação de serviço. O que é importação de serviço? Prestação por residente domiciliado no exterior, ou executada no país relacionada a um bem imóvel ou bem imóvel localizado no país, ou relacionada a bem imóvel que seja remetido para o exterior para execução de serviços e retorne ao país após sua conclusão. Então, executou no país, relacionada a bem imóvel que esteja no país, ou um bem imóvel localizado no país. Relacionado a um bem imóvel que foi mandado para o exterior para execução de um serviço e retornou, então é considerado uma importação de serviço. E tem que ser feito por alguém lá de fora, né? Na hipótese de haver consumo, serviços ou bens materiais, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país será considerada importação. Isso. É porque às vezes foi prestado por alguém do exterior e consumido no exterior. Aí não é importação, né? Foi consumido no país, só a parcela que foi consumida no Brasil. Bens e materiais, inclusive direitos e serviços, cujo valor esteja incluído no valor aduaneiro dos bens materiais importados, sujeitam-se à incidência do IBS da CBS. Exemplo, software embarcado na máquina. Ah, tá, entendi. Então, ó, bens e materiais cujo valor seja incluído no valor aduaneiro de bens e materiais importados. Então, você importou a máquina, e essa máquina vem um software dentro. Aí o tratamento, ele está dizendo que a incidência do BSCPS vai seguir a regra do bem material que inclui aquele software, né? Vai seguir a regra da máquina. Aquela regra do acessório, né? Como se o software fosse um acessório para a máquina. E a máquina fosse o bem principal, né? Segue a regra do principal. Na importação de bens imateriais ou de serviços, considera-se ocorrido o fato gerador no momento definido conforme disposto no artigo 10 e no local conforme o artigo 11. Tá, ok? A base de cálculo é o valor do artigo 12. As alíquotas são as mesmas. E as alíquotas sobre cada importação, né, são as mesmas incidentes no fornecimento do mesmo bem e material de serviço observadas nas disposições próprias relativas à fixação da alíquota na importação de bens sujeito ao regime específico de taxação.
Tá. Então são as mesmas daquele bem, né? Para fim da determinação das alíquotas, o local da importação é o de destino da operação. Tá, então importa para onde vai, né? O adquirente é contribuinte. Caso o adquirente seja residente ou domiciliado no exterior, o destinatário é o contribuinte. Isso. Então, se foi alguém lá de fora que comprou para entregar aqui, então é quem está recebendo aqui que vai ser o contribuinte. O adquirente sujeito ao regime regular pode apropriar e utilizar crédito. Então, importação permite creditamento. O fornecedor no exterior é responsável solidário. Interessante que agora, na nova lei, você pode se acreditar sobre serviços também. Interessante, né? O fornecedor no exterior é responsável solidário, então tem uma responsabilidade solidária aqui. E as plataformas digitais, ainda que no exterior, serão responsáveis pelo pagamento nas importações realizadas por seu intermédio. E, por último, não será considerado como importação o consumo eventual por pessoa física não residente que permaneça temporariamente no país. Exemplo, turista americano gastando seus dólares aqui. Então vem lá o turista estrangeiro, vem gastar o dinheiro dele aqui no Brasil, lá em Copacabana. Não será considerado importação, porque o consumo é realizado aqui no próprio país, né? Ele vem aqui, fica aqui, gasta o dinheiro dele aqui. É uma transação local, aqui não tem nada de importação. Então vamos lá. Fato gerador. Não, agora é a seção 3. Da importação, bens materiais. Vamos lá, fato gerador. Fato gerador da importação dos bens materiais é a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional. Então, peraí, o de serviços era o quê? O fornecimento realizado por residente ou domiciliário do consumo ocorre no país. É o consumo daquele serviço. Agora, quando é importação, é a entrada, né? Quando é importação de bem material, é a entrada. Quando é imaterial, é o consumo, né? O serviço é efetivamente prestado. Então, quanto que eu considero que o bem entrou, né? Presume-se entrados no território nacional. Os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado por autoridade aduaneira, exceto quanto às malas e remessas postais internacionais. Então, eu considero que entrou no território nacional, ele consta como tendo sido importado e cujo extravio venha a ser apurado, exceto no caso das malas e das remessas postais internacionais. Não constitui fatiador. Então, o que não é fatiador? Sobre importação de bens materiais. Ó, aqueles que retornem ao país, seguintes hipóteses: enviado em consignação e não vendido, então você mandou mercadoria para fora para vender lá em consignação. Não vendeu, está só retornando. Isso é importação. Devolvido por motivo de defeito técnico. Mandou o produto para lá, estava com defeito, mandou de volta para reparar ou substituir. Não é, não é importação. Por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador. Então, chegou lá, tinha um problema com importação, eles mandaram de volta, isso não é considerado importação. Por motivo de guerra ou de calamidade pública, então teve uma guerra lá, mandou e retornou ao país porque lá está em guerra, não pode receber. Não é importação, só voltando. Ou por outros fatores alheios à vontade do exportador. O que mais que não constitui fato gerador sobre a importação de bens materiais? Aqueles que chegam ao país por erro, equívoco, erro de expedição, né? Sejam redestinados ou devolvidos ao exterior. Então chegou aqui por erro, por engano, não era para cá.
Então não constitui fato gerador. O que mais? Bens materiais idênticos em igual quantidade de valor e que se destinem à reposição de outros, sejam defeituosos ou imprestáveis. Está só repondo um bem defeituoso que foi importado anteriormente. Então, não é considerado importação. Você importou uma máquina, a máquina veio com defeito, eles estão te mandando outra. Aí é só a reposição de um bem defeituoso, não é uma nova importação, então não vai incidir de novo. E tenha por objeto, que tenha sido objeto de pena de perdimento antes da sua liberação. Teve pena de perdimento antes da liberação, não constitui fato gerador. Outros casos de devolvidos, né? Se foi devolvido para o exterior antes do registro da declaração de importação. Chegou no país antes mesmo da declaração de importação, já foi devolvido para fora. Então não constitui fato gerador. O que mais? O pescado, capturado fora das águas territoriais do país, por empresa localizada no seu território. Então, pesqueiros brasileiros foram lá e capturou o pescado fora das águas territoriais do Brasil. Não é considerado importação. Regime de exportação temporária. Mandou bem para exposição numa feira, por exemplo. E aí está retornando da feira. Não é importação. Retornando da exportação temporária. Trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruídos. Não ia ficar no Brasil. Sejam em trânsito aduaneiro de passagem. Então, estava passando aqui, fazendo uma baldeação aqui no Brasil. E acabou que o bem foi destruído nesse momento que estava aqui no Brasil. Aí não considero fato gerador. E que tenham o último inciso aqui, bens materiais que tenham sido destruídos sob controle aduaneiro em ônibus para o poder público. Então entrou no controle aduaneiro lá, por algum motivo foi destruído, porque estava violando alguma regra, certo? Não constitui fato gerador. Aqui tem o mnemônico, eu já passei por tudo isso, mas vamos voltar aqui. Não é fato gerador na importação de bens materiais. Ó. Retorne ao país. Enviado em consignação e não vendido. Devolvido por motivo de defeito técnico ou reparo e substituição. Modificação na sistemática de importação pelo país importador. Guerra ou calamidade pública e outros fatores alheios à vontade do exportador. Também não constitui, no caso de erro provado de expedição, corretamente descrito no documento de transporte e redestinado ou devolvido ao exterior. Também na reposição de bens defeituosos ou imprestáveis, idêntico e igual valor, importados anteriormente liberados pela autoridade aduaneira. Também na caso de pena de perdimento, antes da liberação pela autoridade aduaneira, caso de devolvidos antes da declaração de importação, caso de pescado capturado fora das águas territoriais, né, por empresa nacional que siga as exigências pesqueiras, regime de exportação temporária, né, mandou bem para a feira, bens excluídos acidentalmente do aduaneiro e os bens destruídos pelo controle aduaneiro. Tem ônus para o poder público e antes da liberação pela autoridade aduaneira. Vamos lá. No caso da importação, qual que é o momento que será ocorrido o fato gerador? Ó, ele fez o cálculo do IBSBS, considera esse fato gerador na importação de bens materiais? Quando? Na liberação dos bens submetidos a despacho para consumo. Isso. Então, o bem foi liberado, será ocorrido o fato gerador. Ou na liberação dos bens submetidos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica. Então, liberou a admissão temporária, constitui o fato gerador. Ou no lançamento do correspondente crédito tributário quando se tratar de bagagem, acompanhado ou desacompanhado, bem constante em manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira, ou bens importados que não tenham sido objeto de declaração de importação. O que é o despacho para consumo? Fala que ocorre no momento da liberação, bem submetido a despacho para consumo. O despacho para consumo é
Na importação, o despacho aduaneiro a que são submetidos os bens importados a título definitivo. Isso. E aí, ó, aplica-se o disposto no inciso 1, inclusive no caso de despacho para consumo de bens sob regime suspensivo de tributação ou de bens contidos em remessa internacional ou conduzidos por viajante, sujeito à tributação. Então, qual que é a regra do momento? É nesse despacho para consumo. Se não me engano, lá no ICMS a gente falava que era no desembaraço aduaneiro. Tecnicamente, eu não sei dizer se é a mesma coisa. Sei dizer. Mas, enfim, o que importa é saber que é nesse momento do despacho para consumo. É o momento que ocorre para tirador do IBS da CBS da importação. E se for no caso de bagagem, no caso de extravio, ou no caso de bens objeto de declaração de importação, nesses três casos, ocorre no momento do lançamento do crédito tributário. Subseção 3, do local da importação. Ó, local da importação dos bens materiais corresponde ao local da entrega, inclusive na remessa internacional. Remessa internacional é quando chega pelo serviço postal ou transportadora. Então, quem vai ser o estado que vai receber o tributo? Vai ser o estado destino daquele bem, ou da entrega. O domicílio principal do adquirente de mercadoria entrepostada. Então, fica temporariamente no entreposto aduaneiro, mas o local fatirador é onde o adquirente final está domiciliado. Então, a regra é a mesma, né? É o final, o destino final da mercadoria. Local onde ficou caracterizado o extravio. O extraviado no meio do caminho é onde foi extraviado. Vamos lá. Base de cálculo da importação. É o que? O valor aduaneiro. O que corresponde a esse valor aduaneiro, né? Ó, na verdade, é o valor aduaneiro com alguns acréscimos. Que se acrescenta ao valor aduaneiro para chegar ao valor da base de cálculo. Imposto sobre importação, imposto seletivo, Siscomex, adicional de crédito Maria Mercante, que é o AFRM, aceite combustível, direitos antidumping, direitos compensatórios e medidas de salvaguarda e qualquer outro imposto, taxa, contribuição ou direito incidente sobre os bens importados até sua liberação. A base de cálculo será o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação acrescido dos valores que trata o CAPT. Espera aí. Ah, tá. Então, na hipótese que está falando aqui, ó, a base de cálculo nessa hipótese aqui é a hipótese de extravio. Vou colocar aqui na hipótese de extravio ou consumo. Então, no caso de extravio ou consumo, a base de cálculo será o valor que servir ou serviria de base para o cálculo do imposto de importação acrescido das taxas. Né? Nesse caso, não, nesse caso aqui, na hipótese de impossibilidade de identificação do bem. Beleza, vamos lá. O que não entra na base de cálculo? O IPI, o ICMS e o ISS. Então, o IPI não vai entrar nunca, nem ICMS, nem ISS.
o que vai entrar? Todas essas coisas aqui. Aí a diferença que tem lá para o ICMS é que aqui não entra o próprio imposto, né? Porque o IBS e o CBS é por fora. Ó, para efeito de apuração da base de cálculo, a taxa de câmbio utilizada será a mesma usada para o cálculo do imposto de importação. Isso. Sem qualquer ajuste posterior decorrente de eventual variação cambial. Então, a taxa é a taxa do IS. Não, do II. É o imposto de importação. Na hipótese de não ser devido o imposto sobre importação, a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse tributação. Ok. E as alíquotas? Alíquotas são as mesmas incidentes sobre a aquisição do respectivo bem no mercado interno. Para fim de determinação da alíquota, o destino da operação é o local da importação. Isso. E na impossibilidade de identificação do bem, em razão de extravio, consumo ou descrição genérica dos documentos, serão aplicadas as alíquotas padrão do destino da operação. Sujeição passiva, né? Quem que é contribuinte no caso da importação? É o importador. Assim considerado qualquer pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que promova a entrada dos bens materiais de procedência estrangeira no território nacional. Então, contribuinte é o importador. Ou o adquirente também, caso de mercadorias entrepostadas. Vamos lá. Na importação por conta e ordem de terceiros, quem promove a entrada dos bens é o adquirente dos bens no exterior. Isso. Na importação por conta e ordem de terceiro, quem promove a entrada dos bens é o adquirente dos bens no exterior. Então, esse caso aqui do parágrafo único é um caso em que a empresa adquirente ela contrata uma empresa importadora e a importadora que vai realizar todos os trâmites da importação, vai trazer esse bem para o Brasil e quando o bem chegar para o Brasil que ela vai repassar para a adquirente. Então, no fim das contas, o que ele está querendo dizer é que, nesse caso, não é a importadora que é a contribuinte, mas a adquirente, aquela que efetivamente está recebendo o produto no final das contas. É responsável, vamos lá, 73, os responsáveis, né? A gente falou dos contribuintes, agora dos responsáveis. Quem que é responsável na importação de bens materiais em substituição ao contribuinte? O transportador, quando constatado extravio, depositário, sob controle aduaneiro e sob sua custódia quando constatado extravio. Então, extraviou no transporte, transportador. Extraviou no depósito, depositário. Beneficiário de regime aduaneiro especial, que não tiver promovido a entrada dos bens. Então, quem tem benefício de regime especial e não promover a entrada dos bens se torna responsável. E o beneficiário que der causa descumprimento de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação. No caso de admissão de mercadoria sob regime por outro beneficiário mediante sua anuência. Está aqui a reminha aqui do professor Rabelo, né? Pode. Extravio antes da descarga. Transportador. Extravio após a descarga. Depositário. Descumprimento do regime especial. Beneficiário do regime. Desvio do uso do regime suspensivo. Beneficiário que permitiu o uso indevido. Artigo 74. É responsável solidário. Falou sobre os contribuintes, que é o importador ou adquirente, se for mercadoria importada e se for importação por conta e ordem. Falando sobre os responsáveis, são esses quatro aqui que acabou de ver. Agora vamos ver a responsabilidade solidária. A pessoa que registra em seu nome importação por outra pessoa, feita por outra pessoa. O encomendante, pré-determinado que adquire os bens de pessoa jurídica importadora. O representante do país do transportador estrangeiro, expedidor, operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização de transporte multimodal.
tomador de serviço ou contratante de afretamento, embarcação ou aeronave, contrato comercial em relação aos bens admitidos em regime aduaneiro especial por terceiro. Vamos ver, ó, 5 hipóteses aqui de responsabilidade solidária, né? Ó, registro da declaração de importação. Ó, a pessoa fez o registro da declaração de importação em nome de outra pessoa. Quem que é o responsável solidário? Quem registrou a declaração de importação. Encomendante foi determinado. Quem encomendou os bens no exterior. Hipótese, representante de transportador estrangeiro. O representante é responsável solidário. Operador de transporte multimodal. Quem que é o responsável solidário? Pedidor, operador ou subcontratado. No caso, o tomador de serviço de afretamento. Quem que é o responsável solidário? Quem contratou o afretamento de embarcação ou aeronave. Artigo 75. Os contribuintes responsáveis e responsáveis solidários têm a obrigação de se inscrever no cadastro, né, para cumprimento das obrigações relativas aos tributos. E como que vai acontecer o pagamento no caso da importação de bens materiais? Ó, o IBS e a CBS, devido na importação, deverão ser pagos até a entrada dos bens submetidos a despacho para consumo, ainda que esta ocorra antes da liberação dos bens. Isso, então deverá ser pago até a entrega dos bens submetidos a despacho para consumo. Até a entrega, ainda que a entrega ocorra antes da liberação. Isso. Parágrafo 1º. O sujeito passivo poderá optar por antecipar o pagamento para o momento do registro da declaração de importação. Então, se ele quiser antecipar, né, para agilizar o processo de embaraço ali, ele pode pagar no momento da declaração de importação, não precisa esperar é, o bem ser entregue lá para despacho para consumo. Isso. Eventual diferença gerada pela antecipação será cobrada na data da ocorrência do fato gerador para efeitos do cálculo do IBS-CBS, sem a incidência de acréscimo moratório. O regulamento poderá estabelecer hipóteses em que o pagamento possa ocorrer no momento posterior, para sujeito passivo certificado nesse Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, Programa OEA. Então, quem tiver certificado nesse programa, eventualmente poderá pagar o imposto em momento posterior. O pagamento é condição para a entrega dos bens. Isso. Só vai conseguir retirar o bem depois que tiver pago os impostos. O IBS e a CBS serão extintos exclusivamente mediante recolhimento. Artigo 77. As diferenças percentuais de bens a granel não serão consideradas até o limite percentual ser definido no regulamento. Então, bens a granel, né? Grãos, eu não sei se carga líquida, combustível, essas coisas também entra aqui. Mas enfim, quando é bem a granel, pode ter perdas, né? Então tem um percentualzinho acima ou abaixo de tolerância. Por isso que ele está falando aqui, ó. As diferenças percentuais de bens a granel, né? Ó, que por sua natureza, condições de manuseio sejam sujeitos a quebra, decréscimo, acréscimo, não serão consideradas até o limite percentual. Então tem um limite percentual admissível. Então, regrinha de pagamento. Momento. Antes da entrega da mercadoria ao importador. Opção por pagamento antecipado. O registro da declaração de importação. Ajuste de valores após o pagamento antecipado. Se houver diferença, o importador pagará apenas o valor adicional, sem juros ou multa. Empresas certificadas do programa da OEA poderão ter prazo diferenciado para o pagamento do IBS e CBS. E a extinção do tributo só ocorre mediante pagamento sem possibilidade de compensação. Tolerância para perdas em bens a granel. Ok. Não cumulatividade. Última regra aqui da importação é a não cumulatividade, né? Quando estiver sujeitos a regime regular, contribuintes e os adquirentes
bens tributados pelo regime de remessa internacional poderão apropriar e utilizar créditos pagos na importação de bens materiais. É isso. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o contribuinte no regime regular ele pode se creditar daquilo que ele pagou como imposto na hora da importação. Então, na regra normal da não cumulatividade. Tanto os contribuintes quanto os adquirentes de bem tributado pelo regime de remessa internacional. Beleza, e na próxima aqui a gente fala da exportação. E aí a gente finaliza o título 1 da lei. Brevemente aqui falando da exportação. Próximo.